25 de agosto de 1991, estreia de Michael Schumacher na Fórmula 1. Essa semana de Grande Prêmio da Bélgica está fazendo 30 anos da primeira corrida do piloto alemão. Então, como diz o Lito do Aviões e Música, senta que lá vem história. Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem? Olha só, GP às 10 de hoje, da semana do Grande Prêmio da Bélgica, é dedicado a Michael Schumacher, né? No dia 25 de agosto de 1991, 30 anos atrás, portanto, estreou na categoria aquele que até outro dia era o piloto que detinha todos os recordes da Fórmula 1 e que vem sendo superado, né, ao longo desses últimos anos pelo Lewis Hamilton. Mas Schumacher, é claro, tem um lugar especialíssimo na história da Fórmula 1 e eu vou contar um pouquinho do que foi aquele fim de semana de 91, uma corrida que, num ano, né, na verdade não uma corrida, num ano em que a disputa pelo título se dava entre Ayrton Senna, com a McLaren, ele que ganhou as 4 primeiras corridas do ano, e Nigel Mansell, que a partir da metade da temporada, com a Williams, começou a ganhar a corrida, desandou a ganhar a corrida. Chegaram à Bélgica, inclusive, depois de 3 vitórias seguidas do Mansell. O carro da Williams era um carro espetacular, mas que na primeira metade da temporada teve muitos problemas técnicos, muitos abandonos, e o Mansell foi ficando para trás. E o Senna, com a gordura que ele fez, né, com as 4 primeiras vitórias do ano, acabou levando o campeonato, administrando até a sua pontuação para conquistar o título no Grande Prêmio do Japão. Mas aquela corrida de Spa de 91 foi marcada mesmo pela estreia do Schumacher, embora talvez esse fato apague um pouco a grande corrida que aconteceu em Spa-Francorchamps. O Senna ganhou depois de ter problemas, fez a pole, né? Depois teve problemas de câmbio durante a corrida, ficou sem algumas marchas, a corrida teve várias mudanças de liderança e tudo mais, chegou até a ficar, não vou dizer nas mãos, mas ficar próxima do Andrea De Cesaris. Imagina, com a Jordan, naquele fim de semana muito especial para a equipe, né? O De Cesaris, infelizmente, também quebrou no finalzinho, quando estava em segundo lugar. O Senna acabou herdando a vitória por conta de uma quebra do Jean Alesi, da Ferrari, que pela primeira vez, guiando pela Ferrari, naquele ano, chegou a liderar um grande prêmio, né? Era um grande favorito, né? A partir da metade da prova, pelo menos, mas acabou quebrando também e a vitória caiu no colo do Senna. Ele se recuperou bem de uma parada ruim nos boxes e venceu com dobradinha da McLaren, né, com a quebra do De Cesaris, o Berger ficou em segundo, e o Piquet foi o terceiro colocado com a Benetton. Foi o último pódio do Nelson Piquet na Fórmula 1. Quarta posição do Roberto Moreno, que fez a melhor volta da prova, a sua única melhor volta numa corrida. O Roberto Moreno também na Benetton, ou seja, dos 4 primeiros, 3 pilotos brasileiros, hein? Senna em primeiro, Piquet em terceiro e Moreno na 4ª colocação. Incrível, né? O Mansell quebrou também nessa corrida e isso acabou abrindo de vez o caminho para a conquista do título do Senna. Mas sobre o Schumacher, né? Quem era Schumacher? Que história era essa, né? Eu lembro que chegando em Spa, a gente soube da prisão naquela semana do Bertrand Gachot, um piloto de nacionalidade belga, nascido em Luxemburgo, mas de nacionalidade belga. Ele corria com bandeira belga, era o companheiro do De Cesaris na Jordan, equipe estreante naquela temporada, carro lindo, carro verde, patrocinado pelo refrigerante 7-Up. E o Bertrand Gachot, no ano anterior, em dezembro do ano anterior, quando ia para a apresentação da Jordan em Londres, estava no carro da namorada, inclusive, ele se envolveu num acidente de trânsito. É uma história bastante conhecida. Ele, nessa discussão com o motorista de um táxi, daqueles táxis londrinos, Eric Kurt era o nome dele, ele acabou se apavorando, levou um tapa na orelha e pegou um spray de gás paralisante e espirrou na cara do motorista de táxi. E esse tipo de arma, né, era proibida na Inglaterra. Ele foi processado e acabou sendo condenado e preso mesmo, cadeia, né? Uma masmorra, um presídio antiquíssimo lá nos arredores de Londres, um drama danado. E a Jordan ficou sem piloto para correr em Spa-Francorchamps. E aí o Ed Jordan
saiu meio que leiloando aquela vaga e conseguiu uma quantia que na época foi calculada em $300 mil, dinheiro pago pela Mercedes-Benz. Por que pela Mercedes-Benz? Né? Para colocar o Schumacher lá. O Schumacher era um piloto já abrigado no chapéu da Mercedes, que não estava na Fórmula 1, né? como equipe própria, claro, vocês se lembram disso, mas tinha uma parceria com a Sauber, especialmente no Mundial de Marcas, de protótipos, com um carro maravilhoso, que era pilotado em trio em algumas corridas, né, pelo Schumacher, pelo Wendlinger e pelo Heinz-Harald Frentzen. E no final das contas, a Mercedes acabou bancando a estreia do Schumacher nessa corrida, e ele fez um testinho lá em Silverstone, alguns dias antes, inventou para o Ed Jordan, que já conhecia Spa, nunca tinha dirigido em Spa na vida, e foi para a corrida. Já conseguindo um ótimo resultado na sexta-feira. Os chamados treinos oficiais aconteciam de sexta e sábado, né? Tomada de tempo que valia para o grid. O Schumacher já na sexta-feira fez o 8º tempo, ficou todo mundo, que história é essa, quem é esse cara, né? E no sábado ele melhorou ainda mais o seu tempo. Senna fez a pole, como eu disse, e o Schumacher largou na 7ª colocação. 7ª colocação, que acabou não rendendo muita coisa, porque logo na primeira volta, na subida lá para o Rouge, o carro quebrou, problema de embreagem, e o Schumacher, na sua estreia, andou apenas alguns metros naquele Grande Prêmio da Bélgica. Mas foi um fim de semana super agitado por conta da história da prisão do Gachot, né? Lembro que no domingo de manhã, já no sábado, né, um grupo que se formou de amigos, parentes, torcedores, resolveu mandar imprimir, estampar umas camisetas escrito onde se lia Gachot Why, né? God Save the British and Gachot. Era barato, e todos os pilotos vestiram aquela camiseta, né? Picharam o asfalto de Spa, os torcedores belgas, né? Pedindo a liberdade do Bertrand Gachot, menos o Schumacher, né? O Schumacher não vestiu camiseta nenhuma, estava lá na dele, estreando, garotão, tal. Vamos lá, né? Vamos lá, 22 anos de idade, vamos lá para essa corrida. E aí estreou com esse ótimo 7º lugar no grid e acabou, como eu disse, abandonando a prova, mas já na corrida seguinte ele estava contratado pela Benetton, né? O Flávio Briatore cresceu o olho dele, vislumbrou ali não só um grande talento, como também a possibilidade de se aproximar da Mercedes, ou de pelo menos ganhar uma grana com a Mercedes, e não pensou duas vezes antes de dispensar o Roberto Moreno. No Grande Prêmio da Itália, a corrida seguinte, o Schumacher já estava vestindo o macacão amarelo da Benetton como companheiro do Nelson Piquet. E foi assim até o final daquele ano, para a partir de 92, quando ele ganhou a primeira corrida dele exatamente na Bélgica, né, se transformar no piloto que a gente conhece. Foi bicampeão mundial pela Benetton em 94 e 95, e depois em 96 Schumacher foi para a Ferrari, onde demorou um pouquinho para conseguir o seu primeiro título, mas estabeleceu novos padrões de competitividade na Fórmula 1. Em 96 ele já chegou a ganhar a corrida com um carro muito ruim. Em 97 disputou o título com o Jacques Villeneuve, perdeu. Em 98 também disputou o título com o Mika Häkkinen, perdeu. Em 99, quando estava tudo já mais ou menos no jeito para o Schumacher ser campeão, carro bom, andando bem, conquistando vitórias, bons resultados, ele sofreu um acidente em Silverstone, quebrou a perna e teve de ficar fora de algumas corridas, voltando apenas no final da temporada na Malásia, quando o seu companheiro Ed Irvine é que lutava pelo título, né? Ferrari tinha um carro tão bom que o Irvine já estava lutando pelo campeonato. Acabou perdendo também o título para o Mika Häkkinen, que foi bicampeão pela McLaren em 98 e 99. Finalmente, em 2000, o Schumacher conseguiu tirar a Ferrari da fila, que vinha desde 79, o título de George Scheckter, e ganhou o campeonato de 2000, ganhou 2001, ganhou 2002, ganhou 2003, ganhou 2004. Foram 5 títulos consecutivos. Em 2005, mudaram o regulamento da Fórmula 1, proibiram a troca de pneus, a Ferrari não andou bem, foi o primeiro título do Alonso. Em 2006, o Schumacher voltou a lutar pela taça com o próprio Alonso e acabou perdendo essa chance com uma quebra no Japão. Alonso foi bicampeão e o Schumacher anunciou
a sua aposentadoria, em 2006, isso foi em 2006. Aí ele ficou fora, 2007, 2008, 2009, fazendo suas estripulias por aí, andando de moto, capotando, caindo de moto, fazendo um monte de bobagem, e voltou em 2010 como piloto titular da Mercedes, ajudando a construir essa Mercedes que a gente vê hoje. Foram 3 anos de resultados muito discretos, né? 2010, 2011, 2012, até o Schumacher parar de correr de vez e sofreu um acidente, né, de esqui no final de 2013, que o deixou numa situação desconhecida, né, praticamente. Pouquíssimas pessoas têm contato com ele, uma delas é o Jean Todt, presidente da FIA hoje, e que foi o seu chefe na Ferrari durante tantos anos, e a gente, infelizmente, não tem grandes notícias a respeito do estado de saúde, né, da situação do Schumacher, que resta sob os cuidados médicos e também da sua família, já há bastante tempo. Vai fazer 8 anos do acidente, sem que sequer uma imagem do Schumacher tenha vindo à tona. Agora, não dá para negar que esse cara deixou um legado esportivo, um legado de visão da Fórmula 1, de absoluto profissionalismo, de absoluta dedicação, né? Schumacher era um cara que treinava feito um maluco quando os treinos privados eram permitidos na Fórmula 1, sobretudo no circuito particular da Ferrari, em Fiorano. Ele tinha um quartinho no casarão do comendador Enzo Ferrari, que fica ao lado da pista, onde ele dormia, não ficava nem em hotel, acordava cedinho, ia para a pista, treinava feito um louco, ia até o sol se pôr. E eu acho que essa dedicação, essa preocupação em melhorar o carro, em trabalhar com a equipe, ter um relacionamento muito estreito com engenheiros, com mecânicos, acho que isso tudo fez com que o Schumacher realmente mudasse um pouco alguns parâmetros na Fórmula 1 de competição, como eu disse, de encarar a profissão, encarar a categoria, e isso resultou em conquistas espetaculares. Empilhou recordes, né? Piloto que só teve o seu recorde de vitórias superado agora, pouco tempo atrás, pelo Hamilton, e sem dúvida se coloca entre os maiores da história. Então, 1991, 30 anos atrás, 25 de agosto, estreia de Michael Schumacher. Graças a uma briga de trânsito em Londres, envolvendo um piloto que acabou tendo uma carreira obscura, até voltou à Fórmula 1, o Gachot, mas sempre em equipes pequenas. Ele acabou fundando uma empresa, criando uma empresa de energéticos, né, de bebidas energéticas, que existe até hoje. E tá aí, né? Tá aí na vida, mas pouca gente se lembra do Gachot pelo que ele fez na pista, se lembra mais pelo fato de ter sido o pivô da estreia do alemão Michael Schumacher, heptacampeão do mundo, que 30 anos atrás estreava na Fórmula 1. 30 anos depois, o seu filho corre na categoria, Mick Schumacher, está lá na Haas, uma equipe pequena, fraca, mas, enfim, já ganhou um título de Fórmula 2 e dá sequência à história, à trajetória do sobrenome Schumacher, que teve também, nesse período, nesse meio tempo, no mesmo período em que o Schumacher corria, a presença do seu tio, irmão de Schumacher, tio de Mick, o Ralf Schumacher, que foi um piloto bom também, um piloto que conseguiu alguns resultados interessantes, conseguiu algumas vitórias, mas nunca emplacou como um piloto de ponta, né? Embora fosse um piloto bastante respeitado e que tenha tentado durante a carreira inteira sair um pouco da sombra do irmão mais velho, o que não era muito fácil. Com o Schumacher, não preciso nem dizer, eu tenho muitas passagens, né? Afinal de contas, cobri da primeira à última corrida dele, sendo que em 2006, inclusive, quando ele se despediu da Ferrari, eu apresentei a última entrevista coletiva, né, promovida pela Ferrari, pela Marlboro, pela Philip Morris na época, aqui em Interlagos, era a corrida de despedida dele, e foi um dos 2 únicos autógrafos de piloto de Fórmula 1 que eu pedi na vida, né? Um foi para o Jack Stewart, uma vez em Indianápolis, numa revista 4 rodas. Eu tinha uma revista 4 rodas que eu nem sei porque que eu levei, acho que para ler no avião, sei lá, antiga, em que o Jack Stewart tinha testado alguns carros brasileiros, né, em 1972, para frente, em 73 provavelmente, testou carros brasileiros em Interlagos, Zé do Caixão,
Variant, Opala, um barato, imagina. E eu tinha essa revista, o Jack Stewart autografou para mim. E nesse dia da despedida do Schumacher, em 2006, ele autografou uma camiseta que eu tinha, a camiseta que eu usei da Shell para apresentar esse evento, e autografou também a minha credencial. Eu tenho guardadinho até hoje, uma lembrança legal dos meus tempos de cobrir Fórmula 1, viajando atrás de todo mundo. Enfim, Schumacher, ao contrário do que muita gente acha, não tinha nada de frio, antipático, era um sujeito até divertido, que extrapolava às vezes quando enchia a cara para comemorar seus títulos. Eu lembro de uma passagem em 2000, quando ele ganhou a primeira vez pela Ferrari em Suzuka, a bagunça que ele fez, né, no paddock, nos escritórios, até altas horas, até tarde da noite, coisas testemunhadas por quem estava lá numa era em que não havia redes sociais. Então esses registros simplesmente não existem, até porque eu não tinha máquina fotográfica, digital, celular, essas coisas, mas está tudo guardadinho aqui na memória. Vamos celebrar os 30 anos da estreia do Schumacher, um dos maiores pilotos que esse planeta já viu. Valeu, bom fim de semana para todo mundo, boa semana e bom fim de semana de volta da Fórmula 1 com o sempre legal Grande Prêmio da Bélgica. Sempre talvez seja um exagero, né? Quando acontecem algumas coisas diferentes, a gente tem grandes corridas, porque Spa é uma pista espetacular, maravilhosa, é a pista preferida de quase todos os pilotos. Mas também é uma pista que não oferece muitas surpresas quando a corrida acontece em situação de absoluta normalidade, né? Sem chuva, sem acidentes, sem confusões, sem safety car, sem bandeira amarela. É uma corrida que às vezes é até chata, mas felizmente não são muitas essas corridas chatas. E como a gente está tendo uma disputa esplêndida entre o Hamilton e o Verstappen pelo título, tomara que a gente tenha uma grande corrida também, né? Com um público francamente hostil ao Hamilton. Podemos esperar aquele mar de holandeses, lá do lado, coladinho, né? Hostilizando o Hamilton, e ainda mais depois de todos os últimos acontecimentos, e vibrando intensamente com o seu jovem Max Verstappen. É um fim de semana que eu tenho certeza também que todo mundo vai lembrar dessa estreia do Schumacher, então fica aqui também a nossa lembrança neste GP às 10. Tchau, gente, até semana que vem, valeu!